5º Congresso Nacional de Educação Católica da ANEC. Inovação, sustentabilidade e humanismo solidário. Ao meu lado, professor Vitor Mendes, que falou um pouquinho sobre o humanismo solidário a partir das considerações da Laudato Si. Foi isso mesmo, professor? Você pode nos explicar melhor? Muito bem. Estou aqui nesses dias do 5º Congresso da ANEC, Associação Nacional das Escolas Católicas, e agora tenho a oportunidade aqui de uma entrevista sobre o tema tratado em um dos minicursos, porque o Congresso tratou de inovação, sustentabilidade e humanismo solidário. Nesse trabalho, nessa oficina que foi realizado para um grupo bastante grande, nós tratamos da contribuição do humanismo solidário, mas à luz da Laudato Si, esse documento que foi lançado pelo Papa Francisco em 2015. Na verdade, o documento da Congregação para a Educação Católica, que são diretrizes para educar para o humanismo solidário, ele traz várias contribuições, mas aqui nós fomos analisando como que essa contribuição se torna muito maior, sobretudo com a contribuição da ecologia integral, que é um dos temas principais apresentados pelo Papa Francisco. E nessa reflexão sobre o humanismo solidário, que é uma reflexão filosófica, teológica, em distintas áreas do conhecimento, nós privilegiamos a ideia de que como repensar o humanismo solidário à luz da redescoberta do sul do mundo. Então, como rebuscar o sul da educação católica à luz dessa reflexão, seja do humanismo solidário, seja também da ecologia integral. Muito bom, professor. Diante disso, professor, veja, um dos pilares da educação católica é formar indivíduos para a cidadania, né? É a nossa principal preocupação enquanto educadores católicos. Quais são os principais ensinamentos que o humanismo solidário pode trazer e que os docentes precisam passar aos alunos? Ok. Então, um aspecto central da discussão sobre o humanismo é, é voltar a situar o ser humano no contexto atual. Por isso, o humanismo e por isso, o solidário. Essas duas palavras tentam dizer qual é a missão, ou o trabalho, ou a realização que se pode fazer na educação para que o mundo possa conviver de uma maneira mais solidária. Na minha compreensão, e como foi o intento de trabalhar nesse minicurso, o Papa Francisco ele não está discutindo propriamente o humanismo solidário. Embora ele fale, inclusive quando esteve na sua visita ao Brasil em 2013, ele falou especificamente do humanismo solidário, o Papa Francisco ele está apresentando um modo de ser cristão. Na verdade, segundo eu compreendo, o Papa amplia a compreensão de humanismo solidário para dizer que quando nós vivemos a nossa fé cristã, como um bom cristão, como uma boa cristã, realmente nós estamos melhorando o mundo. E por isso a ideia de ecologia integral, ele supera em muito a ideia ou a discussão de um humanismo integral. E supera como? O cristianismo, ele não é um humanismo, e o cristianismo não é uma doutrina, o cristianismo é uma maneira de viver. Por isso, quando o Papa Francisco fala da misericórdia e também resgata as obras de misericórdia, ele está nos ensinando que existe uma maneira de viver a nossa fé e que nos humaniza. Nos humaniza tanto, isso é bíblico, que nos diviniza. Então, o cristianismo, ele é muito mais do que um humanismo. É uma vivência cristã que nos coloca que somos imagem de um Deus que ama, que serve e que liberta as pessoas. Então, nesse sentido, os educadores, na medida em que voltam à raiz da vivência da fé cristã, na verdade está proclamando, está produzindo, está iluminando aquilo que nós entendemos teoricamente como humanismo solidário. E, na verdade, o cristianismo é muito mais comprometido nesse sentido, porque ele fala da prática cristã e que humaniza o mundo e que nos faz ser solidários com uma realidade tão difícil, tão necessitada hoje, não só do Brasil, que vive uma situação tão precária, sobretudo no âmbito da educação, mas também a nível de mundo. Por isso que o Papa fala da casa comum. O cristão hoje é convocado a cuidar da casa comum. Essa é a extensão da nossa missão educativa a partir da nossa fé cristã, a fim de criar uma solidariedade, não é? O Papa fala em globalizar a solidariedade. Muito bom, professor.
Professor, o Congresso abre portas para o diálogo entre educadores de todo o Brasil, né? Isso é fato. Então, assim, a ANEC com os congressos, ela é famosa justamente por isso, por oportunizar essa rede de compartilhamentos, né? Mas você acredita que cada região do Brasil possui uma ideia ou, de repente, uma prática de humanismo solidário? Então, aqui tem coisas tão interessantes, né? Se nós voltamos ao Evangelho, nós lembramos que a missão que Jesus atribui a todos nós cristãos é evangelizar o mundo. O Papa Francisco fala da casa comum, com uma extensão geográfica muito bem delimitada, e o Papa tem uma ideia de que a, o símbolo mais perfeito é o poliedro, não é o círculo. E com essa imagem tão criativa do Papa Francisco, para dizer que a evangelização é para todo mundo, né, para toda a casa comum, nós temos uma ideia de redes. E aqui no nosso congresso da ANEC, este quinto congresso, creio que num conjunto, num processo, numa caminhada, se falou muito das redes. É um projeto da ANEC que possamos trabalhar em redes. Então é verdade que na casa comum nós temos muitas identidades, mas não são identidades polarizadas ou que não se encontram. Por isso o Papa fala tanto da cultura do encontro. E a ideia de redes que trabalham por distintas causas, na educação e em outras áreas também, então é de que possamos criar um trabalho coletivo, porque a ideia de casa comum é isso. Nós não temos outro desafio de que nós, na casa comum, cuidando da casa comum, do planeta e das pessoas, nós possamos construir um mundo mais justo, mais fraterno e mais solidário. Então, evidentemente que esse trabalho em rede é uma maneira de nós construirmos um tipo de sociedade onde a convivência humana se constrói em rede, não é verdade? Verdade, professor. Professor, olha só, você fala muito da casa comum que o Papa Francisco vem nos convidar a enxergar, né? E também o Papa Francisco vai falar que o cristão ele precisa viver a experiência do sair, do ir ao encontro, uma igreja em saída. Logo, só fortalece essa ideia de casa comum. A partir disso, né, falando em casa comum, falando dessa igreja em saída, nós temos então a temática: inovação, sustentabilidade e humanismo, porque falamos de humanismo, mas junto com ele veio também inovação e veio sustentabilidade, que são dois temas que devem ser bem trabalhados. Hoje em dia nós percebemos que estão sim dentro do universo escolar, mas ainda encontramos algumas instituições que se sentem um tanto quanto que acanhadas, né? Em debatê-los, em promovê-los e até ter essa consciência sobre a necessidade. Então, para o senhor, qual é o propósito de trabalharmos esses três temas nesse quinto Congresso Nacional de Educação Católica? Ok. Então, a nossa vivência cristã, ela está assim marcada por muitas experiências. Nós somos uma igreja com mais de 2000 e tantos anos de experiência. Então, cada vez que nós nos colocamos a pensar a realidade atual, a gente vai descobrindo de que maneira iluminar com o Evangelho esses temas. Então, sem dúvida, me parece que o que é central nesse congresso foi, sobretudo, a questão da sustentabilidade. Porque toda a inovação, sobretudo a inovação tecnológica, ela precisa ser pensada e ser ocupada, mas ela precisa ter uma direção. E hoje o grande conflito, ou também, talvez o grande desafio que nós temos para enfrentar, é a questão da sustentabilidade do planeta, porque é isso que hoje é a grande ameaça que nós estamos enfrentando, a destruição do planeta. E aí toda a inovação, então, deve estar a serviço disso. E a sua vez, então, a gente encontra que é o ser humano responsável por construir tudo isso. Então, claro que há um lugar para um humanismo que seja solidário, mas, sobretudo, há um lugar para nós que queremos pensar a nossa casa comum de maneira integral. E vejo que interessante, porque nesse conjunto, sobretudo a ANEC no Brasil, eu tive uma experiência de trabalhar no CELAM, olhando toda a América Latina. O Brasil tem a sua importância na América Latina, embora nós falamos só o português. E nisso nós podemos avançar falando, tornando-nos um pouco mais bilíngues, né? Mas o Brasil é um carro força em todos os projetos latino-americanos, e a ANEC, na sua organização com a Igreja do Brasil, ela tem a sua importância por reunir escolas, universidades, todos num projeto comum. Então, a Igreja no Brasil, nesse momento, está nos ajudando a pensar, durante o período da Quaresma, sobre a campanha da fraternidade.
E hoje pensar a educação e as escolas, as universidades, passa realmente por uma discussão sobre políticas públicas. Não só as políticas da educação, as políticas públicas em todo o seu sentido, porque uma visão integral do ser humano, do cuidado da vida, ela passa por discutir políticas públicas. E talvez aqui nós vamos encontrando uma maneira nova, muito exigente, é um grande desafio, onde nós vamos repensando a ideia da caridade. A caridade já não é uma obra de caridade pessoal que me santifica e me salva. Ela precisa ser pensada coletivamente e por isso que nós somos convidados, desde a educação, a pensar as políticas públicas como maneira de inclusão na vida social de todas as pessoas. Muitíssimo obrigada, professor, tá, pelas suas palavras, pela sua participação, né? Está finalizando, mas que seja um ótimo término de congresso, que nós saímos daqui realmente reabastecidos, né, e capacitados ainda mais para colocarmos tudo isso em prática nos nossos ambientes escolares. Muitíssimo obrigada, professor. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite para este congresso, a participação nesse congresso, para ministrar esse mini curso sobre humanismo solidário, onde refletimos sobre a Laudato Si e a ecologia integral. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o convite, mas felicitar a ANEC por esse grande trabalho. Nos anos, assim, como educador, como professor, eu tenho acompanhado os processos de trabalho da ANEC e a reorganização da ANEC, e eu vejo que é chegado um momento assim muito precioso de crescimento, de reflexão, e que está expresso aqui na organização desse congresso, que teve 3 linhas temáticas, né, muito bem construídas, muito bem elaboradas, com grandes expositores, e eu vejo que é um conjunto nesse momento histórico do Brasil, de tantas dificuldades no âmbito político, onde a educação católica, ou melhor, dizendo, a educação cristã e católica no Brasil se posiciona de maneira de fazer que as nossas escolas, as nossas universidades e a educação no seu todo possa pensar realmente em construir um Brasil para todos. Muito obrigado.